Olá pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula de instrumentação eletroeletrônica, onde a gente vai falar sobre atenuadores e ponteira de prova de osciloscópio. Então na aula anterior a gente já começou a ver esse conteúdo. A gente viu aqui o tópico 1 e 2, que foi o conceito de atenuador. A gente chegou na questão que internamente os componentes têm uma capacitância interna. Agora a gente vai começar a falar aqui de ponteira, né, de ponta de prova de equipamento. Então, quando a gente fala em osciloscópio, normalmente a gente utiliza esse tipo de ponteira aqui, são as chamadas ponteiras passivas. Normalmente, ela tem uma atenuação ou fixa em 10 vezes, ou então a gente tem uma escolha entre 1x e 10x. Então, 1x é sem atenuação, 10x com uma atenuação de 10 vezes. Aqui, se a gente der um zoom aqui na cabecinha dessa aqui, a gente vai enxergar aqui, ó. Essa aqui é a P2100, ela tem uma largura de banda de 100 MHz e ela tem uma atenuação de x10 ou de x1. E aí aqui, ó, se vocês olharem aqui, ela tem uma chavinha seletora, onde vocês escolhem x1 ou x10. Ela tem uma isolação de até 600 volts, então vocês podem medir isso aqui até 600 volts. O que é a questão? Que essa atenuação aqui, a gente vai ver que é aquele nosso R1. É o R1. E a gente precisa fazer, então, escolher corretamente essa atenuação aqui no hardware, que é na ponteira. Quando ela tem essa chavinha. Algumas não tem essa chavinha, tá? Porque fazer essa chavinha com qualidade é um problema, tá? Ponteiras de baixo custo, que eu tenho percebido, a maioria tá vindo fixa aqui em 10x. Porque fazer essa chavinha aqui com qualidade eu acho que deve ser um pouco caro. E aí eu já vi várias ponteiras de baixo custo que essa chave dá problema, ela não seleciona mais, vocês trocam de 1x, 10x, e às vezes ela fica fixa só num dos dois, ou às vezes é o pior, tá? Ela fica no meio do caminho, ela não seleciona nenhum nem outro, aí acaba tendo que jogar fora a ponteira, ou abrir ela aqui, só que é ruim porque é plástico injetado, esse corpo dela que é plástico injetado, então é bem difícil de consertar ela, tá? Então, normalmente, as ponteiras, então, é 1x ou 10x, sendo que eu tenho visto muita ponteira de baixo custo já bem fixa em 10x. Existem ponteiras, obviamente, com outras atenuações, tá? Atenuação de 100 vezes, 1000 vezes existem. Mas não é o usual. O usual é usar isso aqui, 1x e 10x. Então, se vocês olharem lá no datasheet desse tipo de ponteira, vocês vão ver que o osciloscópio em si, ele tem uma impedância de entrada, normalmente na casa aqui de 1 mega, tá? Vamos usar 1 mega como exemplo. Se nós usarmos a ponteira nessa posição X, ela fica transparente. Então, o osciloscópio tem 1 mega, o sinal aqui na ponteira, na ponta, vai enxergar esse mesmo mega de carga, porque ele vai enxergar a própria impedância do osciloscópio, porque a ponteira não vai adicionar uma resistência. O que muda é quando a gente usa esse aqui na atenuação de 10 vezes, a gente vai colocar aquele R1 diferente e a gente vai enxergar que ao atenuar 10 vezes, a gente também vai aumentar a impedância desse sistema. Então a gente aumenta a impedância para 10 mega. Então vejam que usar na ponteira na posição 10 vezes, ela acaba sendo melhor para o efeito de carga. Então quando a gente usar em 1x, a gente tem um efeito de carga de 1 mega. Efeito de carga a gente já falou aqui na disciplina. É quando a gente, ao conectar um dispositivo de medida no circuito, a gente altera o que a gente está medindo. Então, se a gente usar essa ponteira em 1x, a gente vai inserir uma impedância de 1 mega no circuito. Então, a gente vai alterar um pouco o circuito. Ao utilizar, então, uma atenuação de 10 vezes, a gente tem uma impedância de carga de 10 mega. Então, vejam que a gente aumenta o poder de atenuação, com isso a gente pode medir sinais de maior amplitude, e a gente também diminui o efeito de carga ao colocar uma impedância de maior intensidade lá no circuito. A grande questão é que medir sinais pequenos, vamos dizer que vocês estão medindo um sinal de 3 volts, atenuar isso aqui 10 vezes, pode ser que o sinal fique muito pequeno, e aí lá na tela do osciloscópio fique com muito ruído. Daí, medir sinais pequenos, talvez não seja a melhor opção usar uma atenuação de 10 vezes. Normalmente sinais de até volt dá para medir bem, aqui o osciloscópio tem uma boa qualidade, medindo de volt, mas se for medir sinal de milivolt, normalmente começa a aparecer um pouco de ruído demais, daí vai depender da qualidade que vocês precisam na medida, tá? Então, para medir sinal de milivolt, às vezes acaba tendo que se optar aqui por usar uma atenuação menor. E aí é o custo de aumentar o efeito de carga. Aqui a gente tem um exemplo de uma ponteira passiva, ou seja, esse tipo de ponteira aqui, com uma atenuação de 1x, ou seja, ela não atenua nada. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o nosso sinal aqui é o nosso circuito, ele tem uma resistência de saída, uma impedância de saída, e isso aqui é o nosso sistema sob medida.
Ele tem uma tensão de saída e ele tem uma impedância de saída. A gente vai conectar na ponteira aqui e ela tem esse cabo. Esse cabo normalmente é um cabo coaxial. Tá aqui ele. Esse cabo axial, o que acontece? Ele usa uma blindagem para poder reduzir a interferência eletromagnética externa. Mas o que ele faz isso? Ele tem um condutor aqui, ele tem um isolante por fora, e aí depois ele tem outro condutor, uma malha por fora. Isso faz, então, nós temos condutor interno, isolante e condutor. Então isso aqui, ele acaba virando uma característica capacitiva. Esse aqui, esse tipo de cabo, o cabo coaxial, ele acaba colocando impedância. Então, normalmente essa impedância é dada por alguns picofarads por metro. Então, quanto mais comprido for isso, maior é a nossa capacitância. Esse RI e CI são a resistência de entrada e a capacitância de entrada do equipamento, que no caso é um osciloscópio. Então, isso aqui é interno ao osciloscópio. Isso aqui é interno ao circuito, que vai ser medido. O cabo coaxial é o cabo da ponteira. Como a gente não está colocando atenuação, a gente não tem nada aqui. Como que esse cara aqui vai se comportar então? Se a resistência interna aqui do osciloscópio, tá? Que é aquela que eu comentei com vocês aqui, ó, que normalmente está na casa de 1 mega. Então, se a impedância de entrada do osciloscópio, esse RI aqui, tá? Que a gente viu que está na casa lá de 1 mega, se ela for muito maior que a resistência de saída do sinal, o que normalmente o efeito de carga vai ser desprezado para o sinal. E e o efeito de carga é mais impactante para o sinal CC, porque ele vai mudar a atenuação. Né? E para o sinal CA, para a componente de frequência disso, essa capacitância de entrada CI e a do cabo, que a gente vai chamar de CB, essa CI mais CB, elas vão criar o efeito de carga e vai ter aquela resposta de frequência que a gente fez. Então, aqui tem um exemplo, a gente vai considerar que CI, que é esse cara aqui, ela vale 20 picofarad, é um valor típico, e CB, que é a capacitância interna desse cabo aqui, a gente vai considerar aqui ela de 100 picofarads, essa CB aqui, que é um valor típico, tá? Normalmente esse cabo aqui ele tem mais ou menos isso, 100 picofarad para cada metro. E essas ponteiras normalmente tem alguma coisa perto de 1 metro de cabo. Então, considerando que esse nosso sinal aqui de excitação vai estar na casa de 1K, o que vai acontecer? Vai aparecer o paralelo desses dois capacitores, que é o CI e o CB, que vai estar aqui. Então, a gente vai ter lá 20 pico e 100 pico. A gente tem, então, o nosso Z de C é igual a 1 sobre J ômega C. E o nosso X de C, só tira esse ômega, tá? Então, o nosso X de C vai ser 1 sobre ômega C. E aí, colocando esse ômega aqui em radianos para 1K, então 2π, 1K. E esse C vai ser o nosso 20 pico mais 100 pico. A gente vai ver que a nossa reatância capacitiva aqui, a gente vai ter 1,3 kΩ. Então vejam bem, apesar que se a gente estiver utilizando o equipamento lá na ordem de 1 mega de RI, então apesar do RI ser na casa de 1 mega ohm, para as componentes de frequência, ou seja, que para 1K, que nem é uma frequência muito alta, a gente vai ter aqui uma impedância de 1,3 kg. Então veja que está bem menor que 1 mega. Ou seja, nosso efeito de carga para as componentes de alta frequência, mesmo com capacitâncias pequenininhas como 20 pico e 100 pico, pode sim vir a ser apreciável, tá? Então a gente tem que cuidar esse efeito de carga, que é o que vai dar aquela resposta sobrecompensada, subcompensada. Agora, quando a gente usa uma ponta de prova, essa que a gente viu era de 1x, tá? Ponta de prova não atenuadora, que era 1x. Agora a gente vai ver as pontas de prova atenuadora. Normalmente, as mais comuns são as de 10x, então é os exemplos que a gente vai ver aqui, porque é o que é mais comum da gente encontrar. Quando a gente fala de ponta de prova atenuadora, aqui que é a ideia é que além lá da caracterização do sinal, caracterização do equipamento de medida e do cabo, que a gente coloque aqui então a nossa resistência R1 e a nossa capacitância C1. Então, ao adicionar isso, a gente joga esse R1 para fazer junto com o R interno, o RI lá interno do osciloscópio, a gente utiliza isso para fazer a nossa atenuação e a gente usa esse C1, que está aqui em cima, junto com o nosso CI interno ao osciloscópio para fazer a compensação. Notem que aqui a gente botou um C1, ó, um C1 variável, porque é isso que tem na prática, tá? Na prática, esse C1 aqui, ele tem um valor
fixo, mas ele oscila, ele tem uma chavinha lá, a gente vai ver que tem um parafuso que a gente troca ele para fazer a calibração fina, tá? Então, quando a gente fala então de prova não atenuadora, a gente tem aqui, para cá estaria a caracterização do sinal, tá? Mas o que a gente vai ter é isso aqui, terminal, cabo, e aí resistência interna e capacitância interna do equipamento. Quando a gente fala de ponta de prova atenuadora, além do cabo coaxial, tá, e da impedância interna, a gente adiciona então aqui um R1 e um C1, que é aquela compensação que a gente viu. Então a gente vai considerar agora aqui no exercício, tá? A gente vai considerar então a capacitância interna do osciloscópio, que é o CI. A gente vai considerar ela na ordem de 10 pF. Nós vamos considerar que a resistência interna do equipamento é na ordem de 1 mega. A capacitância do cabo, CB, que é essa que está aqui. A gente vai considerar um cabo mais ou menos de 1 metro, então 100 pF. A gente vai considerar que esse R1 aqui já está na ponteira e ele é de 9 mega. Então a gente quer agora calcular, projetar esse C1 para ver uma compensação perfeita da ponta de prova. Qual é o valor de C1 que a gente precisa adicionar nessa ponteira para poder fazer a compensação perfeita? Então o que a gente faz aqui? Nós temos que a capacitância CI em paralelo com CB, porque estão paralelo, tá? Tá CB, RI e CI, estão esses três em paralelo. Estão tudo aterrado aqui. Como esses aqui estão tudo em paralelo, então aquele C2 que a gente tinha lá no nosso atenuador RC, ele vai ser o nosso CI em paralelo com o CB. Como capacitores em paralelo, é só fazer a soma, fica bem fácil, né? Então o nosso C2 vai ser CI mais CB. Ou seja, nós temos 100 mais 10, então 110 picofarads para C2. A resistência R2 é a própria resistência de entrada do equipamento, então R2 é o próprio RI do equipamento. Nós temos lá o nosso R2 de 1 mega. Para ver a compensação perfeita, a gente viu que a constante R1C1 tem que ser igual a R2C2. Então, R2, 1 mega, C2, 110 pico, R1, 9 mega. Então, para ver a compensação perfeita, a gente precisa botar um capacitor C1 de 12,2 picofarads. Então, a gente conseguiu projetar o nosso C1 para garantir a perfeita compensação. Assim, a gente tem que o nosso C1 vai ser os 12,2 pico que a gente projetou. O R1 é os 9 mega que foi dado. C2 é CB mais CI, ou seja, 110 pico. E o R2 é o próprio RI, que é 1 mega. Com isso, a gente consegue, então, obter a atenuação nessa ponteira. A atenuação é o divisor resistivo. Então, a gente tem que é a R2 dividido por R1 mais R2, ou seja, 1 mega dividido por 9 mais 1 mega, ou seja, 0,1. 0,1 quer dizer que todo o VI que entrar vai ser multiplicado por 0,1 e aí vai aparecer em Vout. Ou seja, nós temos uma ponteira com uma atenuação de 10 vezes. A terceira parte desse exercício é, agora que a gente conhece esse cara e sabe a atenuação dele, qual é a impedância que o sinal vai enxergar? Ou seja, se a gente adicionar um sinal aqui, ó, V de sinal, que vai ser uma tensão de saída, ele vai ter também uma impedância de saída aqui, R de saída da fonte de sinal. Ao ser conectado, tudo isso aqui, ele vai enxergar isso aqui como uma impedância. Ele vai enxergar um R em paralelo com um C. Então a gente vai chamar isso aqui de R de entrada, linha, só para diferenciar do RI e do CI, que é do equipamento. Por que linha? Porque ao adicionar a ponteira, a gente vai modificar essa impedância. Se a gente ligasse direto no equipamento aqui, a gente ia ter apenas RI e CI. Se a gente ligasse apenas com uma ponteira não atenuadora, ia aparecer apenas a capacitância do cabo. Então ia aparecer CB mais CI. Agora, como a gente adicionou uma ponteira atenuadora, esse R1 e C1 também vão entrar na conta. Então a gente tem que fazer a impedância total desse conjunto ponteira mais aparelho que a fonte de sinal vai enxergar ao conectar no circuito. Então a capacitância que vai ser vista pela fonte vai ser a série entre C1 e C2. Cuidem, porque capacitores em série não é igual ao resistor em série, a gente não soma direto. Então, capacitor em série, a gente vai fazer que a capacitância de entrada total vai ser C1 vezes C2, C1 mais C2. A resistência que vai ser vista pela fonte vai ser a série do R1 com R2. Daí fica mais fácil, né? Então, a resistência total vai ser R1 mais R2. Então, vejam bem que a nossa resistência total que a gente vai ter aqui vai ser de 10 mega.
porque é o nossos 9, aqui é 1, né? 1 mega de atenuador e 9 mega interno do equipamento. Então a gente tem 1 mega mais 9 mega, então a resistência total é 10 mega. E a capacitância total vai ser essa equação aqui de cima. O C1 é o nosso interno, nossos 12 pico. O C2 é aquele 110 pico da soma da interna do osciloscópio com a do cabo. Então a gente vai ter aqui uma capacitância de entrada de 11 pico. Então notem o detalhe. Uma ponteira com uma atenuação de 10 vezes, a sua resistência vista pela fonte vai ser 10 vezes maior. Então o efeito de carga é reduzido, a gente põe uma impedância maior. Se a gente ligasse direto no osciloscópio, a gente ia ter apenas aquele 1 mega de atenuação. No que a gente usou a ponteira de atenuador, a gente aumentou essa impedância 10 vezes. Ou seja, a gente tem agora 10 mega, porque a ponteira é atenuadora de 10 vezes, então a sua resistência vai ser vista 10 vezes maior. Então o efeito de carga resistiva é menor. Isso é bom. Porém, por outro lado, a capacitância de entrada do osciloscópio puro era essa aqui, CI, ela era os nossos 10 pico mais os 100 do cabo. Então a capacitância que era vista pelo conjunto osciloscópio mais cabo era 110. Ao conectar numa ponteira atenuadora 10 vezes, a capacitância vista pela fonte também é 10 vezes menor, o que é bom. Então, nosso efeito de carga é menor. Então, utilizar uma ponteira atenuadora traz vantagens, tanto do ponto de vista de efeito de carga resistiva, quanto do efeito de carga lá capacitivo, que é o que vai mudar a nossa resposta em frequência. A desvantagem é que nosso sinal vai ser atenuado, então ele vai ter uma amplitude menor. Então, para medir sinais de baixa amplitude, isso é um problema. Vou medir sinal abaixo de 1 volt, não tem por que dividir ele por 10, né? Então, é vantagem utilizar a ponteira de 10 vezes, só cuidem se isso dá para pagar ou não o seu preço, que é atenuar. Se você está medindo sinal acima de 1 volt, normalmente dá certo. Sinais de baixa amplitude, isso pode ser um problema. Então, as vantagens da ponteira de prova lá é atenuar o sinal de maior amplitude. Se forem bem compensadas, ela vai depender da frequência e a resistência de entrada lá, ela vai aumentar e vai reduzir o efeito de carga. E por outro lado, a capacitância de entrada vai diminuir, reduzindo o efeito de carga capacitivo e melhorando a nossa resposta em frequência.